pregação que a voz já foi. E ainda temos mais só o final do mês que a gente vai descansar um pouco. Mas eu falei do Senhor, eu quero mais. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Quero falar para o irmão que é confirmação. Amém? Ano passado, para testificar sua fé, passamos por uma prova, até esse ano também, na área da saúde. Foi profetizado por várias vezes que a gente iria morrer. A gente estava no hospital e estavam profetizando num monte que do hospital não sairia. Então Deus é na sua vida. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. Cada semana ia alguns irmãos lá orarem. Se você não tem algo de Deus para passar, não fala. E se tem, se Deus mandou você falar 5 minutos, não fale 10. Passar por uma semana, minha mãe falava: o espírito da morte está rondando sua casa. Vinha outros irmãos da outra semana e falava: está rondando sua vida. Vinha outras e falava: está no quintal. Eu falava: Jesus. Aí eu estou no hospital, estão falando: não, falaram que do hospital você não sai não. Aí lá em São Paulo falava: quero ver quanto tempo sua esposa vai aguentar. Dou uma semana para ela aguentar do teu lado da prova. Dormi os 42 dias do meu lado no hospital. Minha mãe falava: deixa eu dormir aqui, vai para casa. Ela falou: não, só se ele falar, porque se ele não falar, do lado dele não sai. E uma pastora lá e falava: eu passo pelo menos o dia que minha esposa falava, nem o dia eu quero sair de perto dele. Então, só faça o que Deus mandou. Só faça o que Deus te falar. E aí Deus confirmou pela tua boca. Glória na tua vida. Amém? É só confirmação. Continue nessa. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. 1 Coríntios 2, 4. Glória a Deus. Está escrito assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste ou não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui quem está falando Aleluia. é Paulo. E ele está falando: a minha palavra não consiste em sabedoria humana. Ele estava falando: eu não prego pelo meu intelecto ou pela minha sabedoria. Eu prego pelo Espírito. E Paulo, quando está falando que não prega pelo intelecto dele, não que ele não seja inteligente, mas porque o que converte e liberta não é a palavra difícil, é o Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Saulo recebeu o nome de Saulo pelo seu pai, porque seu pai era da tribo de Benjamim. Então Saulo vem de Saul. E eles eram fiéis àquilo que eles acreditavam. O pai de Paulo era fariseu. E eles especialista acerca da lei, da Torá, do Pentateuco. Paulo cresceu em Tarsis. Ele aprendeu desde criança. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Moisés, que toda mãe, todo pai tem que ensinar o que Deus fez desde Abraão até os
dias no deserto. Deus dá uma ordem nisso no deserto, para Moisés mandar o povo ensinar a criança quando ela fazia 3 anos de idade. Segundo Charles Peck, escrevendo nos Dias e Tempos do Apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando Paulo fez 3 anos de idade, a mãe dele estava incumbida de falar tudo que Deus tinha feito, desde Abraão, passando por Isaac, Jacó, José, Moisés. E ele foi crescendo. E quando ele fez 5 anos de idade, agora o escritor vai dizer que já não era mais a mãe de Paulo que pregava e falava o que Deus tinha feito pelo seu povo. Agora era Paulo que perguntava por curiosidade. E a Bíblia diz: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E Paulo cresceu. Quando Paulo tem 13 anos de idade, ele já é diferenciado, pastor, no meio, ao ponto de todo o povo, o povoado de Tarsis, que era um povo judeu, embora não estivesse em Jerusalém, fala: Paulo, quando crescer, vai ser o nosso mestre. E quando Paulo tem aproximadamente 13 anos de idade, ele vai para Jerusalém aprender sobre as leis com Gamaliel. E ele aprende, ele tem já uma inteligência diferenciada. Na época, os cultos não era que nem hoje, uma pessoa prega e as outras ouvem, não. Na época, as pessoas divergiam as suas opiniões acerca da palavra. Tanto é que por várias vezes você vai ler na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, saduceus, fariseus, saduceus, eles tendo uma opinião diferente, cada um tendo uma visão. E a história diz que Paulo, com 17, 18 anos de idade, sendo fariseu, ele estava dialogando com os mestres, com os anciões, acerca da lei, os saduceus e os zelotes. Aquilo chamou a atenção de Gamaliel. Gamaliel falou: esse menino é diferente. Esse menino é diferente. E todos em Tarsis estão esperando Paulo, e Paulo vai ser o nosso mestre. E a Bíblia diz que Paulo volta para Tarsis. Passa-se o tempo, ele ouve falar que o cristianismo está crescendo, e eles ainda não aceitavam a Jesus como o Filho de Deus, o enviado do Senhor. E agora Pedro está pregando, o evangelho está crescendo, e Pedro está sendo intimado no Sinédrio a parar de pregar. E agora tem 70 doutores da lei, 70 homens mestres na lei, e eles estão indagando a Pedro. E eles estão falando: para de pregar a Jesus Cristo, para de propagar a Cristo. E Pedro agora vai abrir a boca e ele vai falar que não vai parar de pregar e de falar de Jesus. E o que me chama a atenção é que Pedro, ele era um homem leigo, e ele está diante de 70 doutores da lei. E Pedro começa a pregar desde Abraão, e ele vai pregando, e ele até chegar em Jesus e falar: vocês crucificaram o meu mestre. Eles agora pedem um conselho para Gamaliel, e Gamaliel fala: se essa obra é do homem, ela não vai prevalecer, mas se é de Deus, não adianta nós interrogar Pedro, nós se levantar, porque o que é de Deus o homem não para, porque a obra que Deus levantou o homem não derruba, porque o ministério que exaltou o homem não abate, porque quem dá, meu Deus, Aleluia! ele entende que o que é abençoado pelo Senhor o homem não amaldiçoa. E ele está falando que não adianta, se é de Deus, porque a obra não vai parar. E Paulo ouve de Tarsis, e a história diz que Paulo sai de Tarsis. Quando ouve isso, ele chega em Jerusalém, e só porque Gamaliel falou que se a obra de Deus não vai parar, Paulo rompe a amizade dele com Gamaliel, seu professor. Pensa num fariseu convicto que era Paulo. E Paulo agora começa a perseguir a igreja.
E a Bíblia diz que Paulo chega até o sacerdote e ele pede cartas dando permissão para ele prender os judeus, para ele perseguir os judeus. O evangelho, quanto mais era perseguido, mais ele crescia. Eles falou: vamos parar o evangelho em Jerusalém, vamos parar o que eles chamavam de seita de Jesus Cristo em Jerusalém. E quando eles tentaram parar, aí que a obra mais cresceu. Quando eles perseguiram os seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, os apóstolos, dentro de Jerusalém, aí os apóstolos automaticamente fugiram para outros lugares. E nos outros lugares ele falava de Jesus. Então, em vez da obra parar, a obra crescia. Já percebeu, irmão? Toda vez que você passa por uma perseguição, parece que Deus te usa mais. Toda vez que você passa por uma luta, parece que Deus te usa mais. Toda vez que você passa por uma prova, seu ministério cresce. Cada vez que você está sendo perseguido, você louva, Deus renova, Deus batiza, Deus opera. Quanto mais te persegue, mais Deus te exalta. Porque não tem como parar. Ele pede cartas. E a Bíblia diz que ele está indo a Damasco. E quando ele está indo a Damasco, a Bíblia diz que Jesus aparece. E ele tem uma visão, um resplendor de glória, uma luz. E Jesus aparece. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu amo esse texto. Esse texto fala muito comigo. Porque eu vejo Paulo indo atrás de apóstolo. Eu vejo Paulo indo atrás de discípulo. Eu vejo Paulo indo atrás de seguidor de Jesus. Mas Jesus aparece e fala: porque me persegue. Sabe o que Jesus está falando? Quem persegue um apóstolo, um discípulo, um levita, um adorador, quem persegue um crente, persegue a mim. Quem persegue a você, persegue a Jesus, irmão. Não, você não entendeu, irmão. Quem está te perseguindo não vai ter que prestar conta com você, vai ter que prestar conta com Jesus. Jesus está falando: quem te persegue vai ter que se encontrar com Jesus. É Jesus que está lá, meu Deus. Por que me persegues? Aleluia, Deus. E a conversão de Paulo, ó, eu acho lindo. Quando eu li esse texto em casa, isso é forte demais. Quando ele viu que Jesus falou: por que me persegues? Tudo é para te regar. Paulo, Aleluia. quando ele fala, Aleluia. aí Paulo, Saulo vai olhar para ele e vai falar assim: que queres que eu? Quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração hoje de manhã em casa: de perseguidor virou servo em 1 minuto. Quem perseguia virou servo em 1 minuto. Deixa eu profetizar na sua vida, deixa eu profetizar. Quem está te perseguindo vai olhar para você e vai falar: ei, me perdoa. Quem está te perseguindo vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Quem está te perseguindo vai ter que olhar e vai falar para você: ei, ora por mim porque eu sei que Deus te usa. Ora por mim porque eu sei que Deus é na tua vida. Ora por mim porque eu sei que foi Deus que te deu. Passou a ser servo. Aleluia. E ele falou: que queres que eu? Aleluia, Deus. De perseguidor passou a ser servo. E não servo daquele que faz o que quer, servo daquele que faz o que Deus quer. Aleluia, Deus. Não é servo daquele que faz o que quer, é servo daquele que Deus manda. E ele faz. A Bíblia vai nos dizer que Deus olha para ele e ele está cego.
prostrado de joelho. Aleluia. O que me chama a atenção é que Jesus apareceu para Paulo. Aleluia, meu Deus. Paulo tinha pessoas do lado dele acompanhando ele. Aleluia. As pessoas que estavam com Paulo só ouviam a voz do Senhor. O único que via Paulo era Jesus. E o único que via Jesus era Paulo. Ou seja, Jesus estava falando: hoje eu não marquei com quem está do teu lado esquerdo, do teu lado direito. É com você. É com você. Não, você não está entendendo. Jesus está falando: eu marquei um encontro com você. Eu marquei um encontro porque é com você. Quando Deus falou, Deus estava falando: mas hoje eu selo o seu ministério, Paulo. Hoje eu selo o seu ministério, Paulo. Hoje eu marco o teu ministério. Eu marco a tua vida espiritual. Você daqui para cá foi outro. A partir de hoje você é outro, Paulo. Você já percebeu, irmão, que tem culto que você sai impactado? Aí você fala pro irmão: você foi para um culto hoje? Aí ele e você está transbordando. É porque o Senhor selou com você. É porque o Senhor escolheu você. É porque o Senhor falou: hoje é o dia de me mostrar para você. Hoje é o dia de você me ver, de você me contemplar. Escuta isso. A Bíblia diz que Deus fala: ó Saulo, desce, vai até a rua chamada direita, Glória a Deus. Aleluia. a casa de Judas, e espera lá. Enquanto Paulo está indo cego, a Bíblia diz que Jesus está visitando o profeta Ananias, o discípulo Ananias. E Paulo chega no lugar que Jesus mandou, e está na Bíblia, depois você pode ler na sua casa. Paulo ficou 3 dias naquele local sem comer, e a Bíblia diz que ele estava orando. Aleluia, meu Deus. Paulo não estava de qualquer jeito, ele estava orando. Aleluia. Quem perseguia Jesus agora está 3 dias orando para Jesus. Detalhe: 1 minuto de conversão, meu irmão. Em 1 minuto Deus mudou a vida dele. Sabe por quê? Porque ele deu lugar. Tem crente que está 1 ano na igreja e ainda não mudou. Tem crente que está 2 anos e não mudou. Será que é Jesus que não trabalha? Ou é você que ainda não está dando vazão para o Espírito Santo trabalhar na vida? Será que o problema está em Deus e não falar com você? Ou em você ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus? E ele está orando. Aleluia. Ele está cego, mas ele está orando. Ele não está enxergando, mas ele está orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele ficou cego, mas ele não deixou de orar. Tem gente que é por causa de uma dor de cabeça que larga tudo. Paulo estava cego. Tem crente que por uma prova quer desistir. Qualquer coisinha que abre mão. Porque as coisas não estão dando certo do jeito que você planejou, você já quer parar. Paulo estava cego, mas ele estava falando: eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Aí a Bíblia diz que Deus fala com Ananias: Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, porque lá eu vou te usar para você orar e restaurar as vistas de Saulo de Tarsis. Aí olha o que Jesus vai falar para Ananias: ó, porque eu já mostrei para ele que eu ia enviar um servo meu para restaurar a visão dele. Deixa eu entregar o mistério para você nessas 2 coisas. Quando ele falou: eu já mostrei para Paulo, sabe o que eu aprendo? Crente que ora tem comunhão e tem visão de Deus. Crente que ora, quando ele está com o problema, Deus revela a solução do problema lá na frente. Crente que ora quando está na prova,